Boa noite a todos. Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para fazermos uma aula específica focada para o concurso dos Correios, onde a gente vai trabalhar alguns assuntos que são muito importantes e que são muito cobrados pela banca IBFC, que é a banca que está à frente deste concurso, tá certo? O pessoal vai entrando aí. Você vai ver que você tá dentro de uma sala específica. E para que você fique completamente concentrado na aula, eu tirei o chat. É uma sala que eu não coloquei o chat, justamente para você não ter que ficar comentando, não ter que ficar vendo o que outras pessoas comentam, para que de fato você fique aqui focado comigo, tá certo? Entreguei para você o nosso material que nós vamos trabalhar nessa aula. Eu construí ali, eu peguei 10 questões específicas, estratégicas da banca, tá? De alguns assuntos para essa nossa aula, que com certeza você vai encontrar na prova dos Correios, tá certo? Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já peço que você que já está aqui comigo, vai se organizando. Não sei de onde você vai ver essa aula, se é da sala, da cozinha, da sua mesa de estudos, do seu quarto, não interessa o local, mas é muito importante que você fique completamente concentrado, concentrada aqui comigo. É muito importante que mesmo você tendo as questões em mãos, certo? Que você anote todos os passos que nós vamos trabalhar questão por questão nessa aula, tá certo? E em muitas questões eu vou passar para você um esqueminha teórico daquilo que você precisa saber, belezinha? E ao final da aula, tá? Eu tenho uma surpresa para você. Então fica até o final, que vai valer muito a pena, né? Você está aí há poucos dias da prova, tá certo? Então agora é o momento que você tem que dar o seu maior gás, né? Abrir mão de algumas coisas, né? Para que você possa realmente fortalecer ainda mais a sua jornada, tá certo? Então, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Dias, sou especialista em matemática e lógica para concursos públicos, né? E no ano de 2024 eu completei 25 anos de sala de aula, tá certo? E eu amo dar aula, é a minha paixão, e eu quero te ajudar a alcançar aí o sonho da sua aprovação, tá certo? Show de bola? Organizado? Bom, algumas pessoas vão entrando depois, algumas pessoas estão chegando do seu trabalho, mas não interessa. Você que já está aqui comigo de forma exclusiva, vai acompanhando aí o passo a passo, belezinha? Depois, tendo alguma dúvida, para que a gente não pare a aula, por isso que eu tirei o chat, para que você fique focado comigo. Depois, né, o grupo lá está aberto, o grupo que você teve esse convite. Aí eu vou te ajudando, tirando algumas dúvidas, e algumas dúvidas dessa surpresa no final, que cada um vai ganhar também, tá certo? Bom, então vamos lá, deixa eu projetar aqui. Vamos começar a nossa aula com a nossa primeira questão, que é uma parte da matéria que é chamada de proporcionalidade, que a banca gosta muito de cobrar. Então, quando você filtra questões da banca, você vai ver que ela tem muitas questões, muitas mesmo, sobre esse assunto aqui, correto? Então, vamos lá. A questão, ela está dizendo o seguinte: um jardim foi dividido em 3 áreas proporcionais aos números 2, 3 e 5. Se a área total do jardim é 160 metros quadrados, a medida da menor área equivale. Bom, então vamos lá. São 3 áreas. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, a área total, vamos começar assim, ó. A área total é o seguinte: 160 metros quadrados, correto? Essa é a área total. E aí, essa área total ela foi repartida em 3 outras áreas
proporcionalmente aos números 2, 3 e 5. Só que nós não sabemos nenhum valor de cada área. Então, a gente vai dar nome, né? Por exemplo, uma área você vai chamar por A, por exemplo, mais a outra área por B, mais a outra área por C. Só que quando você soma todas essas áreas, você concorda comigo que vai dar a área total, que é de 160 metros quadrados? Beleza até aqui, correto? Bom, aí eu vou recordar rapidamente a parte teórica. Existe um tópico da matéria que vai ser chamado assim, ó. Escreva assim, números, olha só, números diretamente proporcionais, correto? Como que isso aqui vai funcionar? É o seguinte, eu vou colocar aqui duas sequências. Eu vou colocar uma primeira sequência que vai ser, por exemplo, A, B, C e assim por diante. E eu vou pegar agora uma outra sequência. Eu vou colocar assim, ó, M, N, P e assim por diante, tá certo? A partir do momento que o problema fala que essas sequências, elas são diretamente proporcionais, você percebe que elas são diretamente proporcionais, como que você vai construir essa proporção? É o seguinte, você coloca assim, ó, A está para M, assim como B está para N, assim como C está para P. Então, veja, me acompanhe. Você vai pegar o primeiro valor aqui, ó, e você divide pelo primeiro valor da outra sequência. Você pega o segundo valor aqui da primeira sequência e divide pelo segundo valor da outra sequência. Você pega o terceiro valor aqui da primeira sequência e divide pelo terceiro valor aqui da segunda sequência. E assim por diante. E você vai fazendo isso até você chegar numa constante, que eu vou chamá-la por K. Essa constante, ela tem um nome, eu vou colocar o nome, mas você não precisa se preocupar com o seu nome. Ela vai ser chamada de constante de proporcionalidade, correto? Então tá aqui, ó. Proporcionalidade. Perfeito. Mas, repito, não precisa se preocupar com o nome. Basta você lembrar que se trata de uma constante. Bom, feito esse esqueminha teórico, agora a gente volta para a nossa questão. Na nossa questão ali, nós temos as duas sequências. Eu tenho a sequência A, B e C, que é a área, porque tem todo um terreno que foi dividido em 3 áreas. Então, cada letrinha ali é uma das áreas. E você tem a outra sequência formada por 2, 3 e 5. E nós sabemos que, nesse caso aqui, as duas sequências, elas são proporcionais. Então, no caso, diretamente proporcionais, correto? Então, é o seguinte, se isso aconteceu, como que você vai construir a sua proporção? Você vai fazer o seguinte, olha só, seguindo o nosso conceito. Você coloca A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5, correto? Assim como. Então, ó, construir a nossa proporção. Só que aí a gente vai continuar fazendo até nós chegarmos na constante. E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Veja bem, nós vamos aplicar ali agora uma propriedade, que é a propriedade da soma. Eu vou somar em cima e eu vou somar embaixo. Como assim? Vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. A
mais B mais o C, correto? Tudo isso dividido por 2 mais 3 mais o 5, ó, tá certo? Essa soma em cima, você vai colocar 160, que nós sabemos, eu até pontuei aqui, ó, A mais B mais C igual a 160 metros quadrados, dividido por, somando embaixo, você tem o 10. E aí eu posso cortar um zero com zero e nós vamos chegar em 16. 16 é a nossa constante. Então é sempre dessa forma quando você tem números que são diretamente proporcionais. Quando você tem que pegar um valor e dividi-lo em partes diretamente proporcionais. Correto? Bom, agora, voltando à pergunta do problema, porque eu não vou precisar encontrar as três partes, as três áreas, só o que o problema pediu. Veja, se a área total do jardim é de 160 metros quadrados, a medida da menor área. A menor área é a letra que acompanha o menor valor. Então, se você observar, o menor valor é o 2. Então, a menor área é a área A, que nós chamamos por A. E como que você vai achar o seu valor? Você vai pegar essa razão, A sobre 2, né, essa fração, e você vai igualar a constante que nós encontramos, 16. Então, você vai fazer isso aqui, ó. A sobre 2 vai ser igual a 16. E como que a gente finaliza? Você faz A igual, você vai ter 2 que multiplica o 16. Conclusão, a nossa área vai ser 32 metros quadrados, correto? Então, a menor área das três tem ali uma medida de 32 metros quadrados. Pelas alternativas, ficamos ali com a letra D, correto? Trabalhamos, então, a nossa primeira questão da nossa aula, onde nós estamos dando início ao conteúdo chamado de proporcionalidade, que é um conteúdo, né, de maneira geral, que a banca IBFC gosta muito, bastante de cobrar, tá certo? Perfeito. Então, pontuamos aqui a nossa primeira questão. Bom, vamos continuar agora. Vamos continuar. Eu vou pegar aqui, vamos para a nossa próxima questão. Ficando alguma coisa para trás, depois você, né, vai ter o link da aula, você pode voltar e fazer as suas devidas anotações. Mas calma, vai acompanhando esse momento aqui comigo, que eu vou, né, tem algumas coisas boas para você no final da aula, e eu só para quem ficar até o final da aula, tá? Ah, professor, você vai... Não estou forçando nada, só que você vai prestar um concurso público e a primeira coisa que você precisa para ser aprovado é uma disciplina de realmente estudar, fazer as anotações e acompanhar, tá certo? Bom, a segunda questão, ela é semelhante à primeira. Nas últimas provas da banca, ela sempre cobrou uma questão sobre essa parte aqui. Então, a gente precisa entender o que a banca tem cobrado nas suas últimas provas. E aí você percebe que é uma tendência, tá certo? Então vamos lá. A questão 2 está falando assim: Marcos vai dividir a quantia de R$ 5.600 entre seus 3 filhos, de forma diretamente proporcional, correto? A idade de cada um. Se as idades de seus filhos são 5, 7 e 8, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a... Perfeito. Então vamos lá. Nós temos ali o valor total que é de R$ 5.600. É a quantia que Marcos vai dividir entre seus filhos, correto? Bom, nós não sabemos a parcela que cada filho vai ficar. Então, eu vou chamar filho A mais
a parcela do filho B mais a parcela do filho C. A soma de todas as partes, com certeza, vai ser 5.600. Isso é uma certeza que nós temos. Aí, você vai ter duas sequências. Eu vou pegar aqui uma primeira sequência. Eu tenho a sequência A, B e C, correto? Que é a parte de cada filho. E eu tenho uma outra sequência que é formada por suas idades. Então, você coloca 5, 7 e 8. Então, tá aqui. O problema, então, disse que essas duas sequências, elas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, você já sabe como que você vai construir a sua proporção. É o seguinte, então você vai colocar A está para 5, assim como B está para 7, assim como C está para 8, correto? Então tá aqui. Assim como. Então agora você vai continuar. Então é o seguinte, vamos lá. Só para recordar mais uma vez, você pegou aqui, ó, o primeiro valor e dividiu pelo primeiro valor. Pega o primeiro valor da primeira sequência e divide pelo primeiro valor da segunda. Pegou aqui o segundo valor e dividiu pelo segundo valor, tá vendo? O terceiro valor e dividiu pelo terceiro valor. Aí agora, nós vamos aplicar a propriedade. Então, você vai fazer o seguinte, veja, A mais B mais o C. Tudo isso dividido pela soma. 5 mais 7 mais 8, correto? Em cima, então, você vai colocar a soma, que vai ser 5.600 sobre, embaixo, a soma é 20. Então, eu posso cortar aqui um zero, vai sobrar 560 sobre 2, e quando você divide 560 sobre 2, você acha 280. Essa aqui é a nossa constante, correto? Bom, toda essa etapa você vai mecanizando na sua cabeça todos os passos que você precisa aplicar. Aí agora nós vamos ter o seguinte, a quantia que o filho mais novo vai receber. Então vamos lá. O filho mais novo, ele tem 5 anos. A sua variável é a letra A, tá vendo? Ó? Então nós vamos encontrar o seu valor. O que nós vimos na primeira questão? Você vai pegar essa fração aqui e você vai igualar a nossa constante. Simples assim. Então você pega e faz A sobre 5, que vai ser igual a 280. E agora nós temos que isolar o A. Você tem que A vai ser 5 vezes 280. Nós vamos concluir que o A vai ser igual a R$ 1.400. Ou seja, dos R$ 5.600 que o pai tinha para repartir para os seus 3 filhos, o filho mais novo vai ficar com a menor parte, que foi de R$ 1.400, pelas alternativas, bate com a letra C. Tá certo? Perfeito. Então, recordei com você agora, né? A gente está dentro do conteúdo de proporcionalidade, divisão em partes diretamente proporcionais, que é um tópico dentro dessa matéria que a banca gosta muito de cobrar, tá certo? Então é importante que você aí trabalhe, recorde e veja todas as etapas. Certinho? Muito bem. Espero que esteja dando para você acompanhar, mesmo ficando alguma dúvida, vai anotando, vai acompanhando, fica aqui comigo, tá? Tendo alguma dúvida depois, você vai ter a oportunidade lá no seu grupo, tá certo? Perfeito. Bom, então vamos lá.
Trabalhamos a questão de número 2, vamos prosseguindo. Eu vou projetar agora a nossa terceira questão. Vamos lá. A terceira questão, ela é também sobre a parte de proporção, só que um departamento diferente, um perfil diferente de questões que todas as bancas, de maneira geral, gostam de cobrar, tá certo? Então vamos lá, o problema fala assim: leia a frase abaixo referente a razões e proporções. Então ele fala assim, ó, se a razão entre dois números é 2/3 ou 2/3, e a soma deles é 25, então esses números serão... Bom, voltando de forma rápida na parte teórica, é o seguinte: você tem uma parte chamada de razão. Toda vez que aparecer razão dentro da matemática, e dentro dessa matéria o que mais acontece, e do estudo de frações, razão é a mesma coisa que divisão, correto? Você pode até pontuar a mesma coisa que fração. Então, quando o problema colocou ali, ó, se a razão, você pode ler assim, se a divisão entre dois números é, certo? E aí você tem um tópico também chamado de proporção. Qual é o conceito de proporção que nós temos? Proporção nada mais é que, escreva assim, ó, igualdade entre duas razões, correto? Então, quando você tem uma proporção, você vai ter uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Então, você tem aqui, ó, claramente você tem uma igualdade entre razões. E aí, feito isso, o que você vai fazer agora? Qual que é a propriedade que nós vamos aplicar? A propriedade é você multiplicar em cruz. Então, daqui você tem que o A, que multiplica D, é igual a B, que multiplica C. Toda vez que você tiver a igualdade entre razões, essa vai ser a sua saída, correto? Bom, sabendo disso, vamos voltar aqui no nosso problema. Ó, se a razão entre os dois números, nós não sabemos quais são esses números, tá? Eu vou chamar de A e B. Então, você vai ter o seguinte, ó, a razão entre A sobre B, o problema fala que essa razão é 2/3, 2/3, correto? Quando você aplicou esse conceito que está sendo dito, veja que automaticamente você caiu numa igualdade entre duas razões. E o que vem a ser uma igualdade entre duas razões, que nós acabamos de ver ali o conceito? Você acaba de ter aqui uma proporção, correto? Então, deixa aqui. E a outra equação, o problema fala que a soma dos números é 25. A mais B vai ser igual a 25. Bom, você tem dois caminhos, o caminho longo e o caminho curto. O caminho curto, você precisa ver aqui um pulo do gato, um caminho, um atalho que você pode aplicar, que é o seguinte: você vai vir aqui na proporção e você vai multiplicar em cima e embaixo pela nossa constante K, que nós vimos já nessa aula aqui, que se trata da constante de proporcionalidade, correto? Então, você multiplica em cima e embaixo. Aí você fala assim, ué, professor, por que disso? Para que você possa desmembrar a proporção. Da seguinte forma, quando você pegou ali a constante e multiplicou em cima e embaixo, você vai ter que A é igual a 2K e você vai ter que B é igual a 3K, correto?
Então, você pode separar. Separando, você vai voltar agora na outra equação. Volta na outra equação. No lugar do A, você coloca 2K, mais no lugar do B, você coloca 3K. Isso é igual a 25, correto? Então, 2K mais 3K é igual a 25. E aí agora você pode somar 2 mais 3, 5K, que vai ser igual a 25. E aí você vai isolar esse K, 25 sobre 5, e vai concluir que o K é igual a 5. Com isso, nós achamos a constante. Só que nós vamos ter que encontrar, né, esses dois valores, o A e o B. Então, você vai voltar aqui, ó, no A. No lugar do K, você substitui o seu valor. 2 vezes 5. Então, aqui você sabe que é 10. E aqui, ó, substitui. B vai ser igual a 3 vezes 5, que você sabe que é o 15, ó. Então, o primeiro número é 10, o segundo número é 15, correto? E aí, pelas alternativas, se você observar, bate exatamente com a letra C, tá certo? Muito bem, então, veja como que você procede numa situação como essa. É muito importante que você veja esse tipo de questão aqui, onde você vai cair em duas equações. Uma delas é uma proporção, né? Igualdade entre razões. Aí você tem esse pulo do gato, que é você multiplicar pela constante, em cima e embaixo, como nós vimos ali. Tá certo? Bom, então as 3 primeiras questões foi referente à parte de proporção. Agora, a gente muda a matéria, tá? Para a gente passar por algumas matérias para você fortalecer ainda mais. Vamos lá. Estamos na questão de número 4, que diz o seguinte: os divisores positivos do número 6, se somados, geram o número. O que nós temos que fazer aqui? Nós vamos identificar os divisores do número 6. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, divisores do 6. É aquele valor que você vai dividir ali, 6 dividido por esse valor, e essa divisão, ela é uma divisão exata. Então, por exemplo, 1. Se você dividir 6 por 1, é 6. Você tem uma divisão exata. Então, o 1, ele é um divisor do 6. Você tem o 2. Se você dividir 6 por 2, você vai ter também uma divisão exata. 6 dividido por 2, 3. Você tem o 3. Se você divide 6 por 3, é 2. É uma divisão exata. E você tem o próprio 6, correto? O próprio 6. 6 dividido por 6 é 1, tá certo? Bom, depois que você identificou os seus divisores, o problema quer que você calcule a sua soma. Então, você faz 1 mais 2 mais 3 mais o 6. 9, 10, 12. Então, a soma dos divisores do 6 é 12. E aí, dentre as alternativas, nós temos aqui a letra E, tá certo? Então, uma questãozinha mais básica, dentro de um assunto chamado de divisibilidade, que é onde você estuda ali fatoração, números primos, múltiplos, divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. E que, inclusive, a nossa próxima questão vai ser referente ao máximo divisor comum. Eu peguei essa questão da banca, ela tem muitas outras sobre essa matéria, para que você recorde
as etapas que você aplica para poder calcular o máximo divisor comum. Então é o seguinte, o que a questão está dizendo para nós? Veja, um carpinteiro possui 2 tábuas cujas medidas são 48 centímetros e 72 centímetros e quer dividi-las em pedaços iguais, cujas medidas tenham, olha só, o maior tamanho possível, sem que haja sobra. Quando a banca colocou ali que a gente vai repartir as tábuas no maior tamanho, sem sobrar nada, automaticamente você identifica como sendo máximo divisor comum. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta o total de pedaços que ele terá. Então, o total de pedaços. Então, é o seguinte, primeiramente a gente vai ver ali o tamanho que vai ficar cada pedaço, calculando aí o seu máximo divisor comum. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa você fatora. Então, a primeira etapa eu vou escrever assim para você, ó. Decompor. Decompor é a mesma coisa que fatorar, certo? Então, decompor os valores dados. Então, tá aqui. Então, vai ser o seguinte. Então, a gente fatora. Bom, no máximo divisor comum, eu gosto de fatorar separadamente. Então, eu vou pegar aqui, ó, primeiro o 48. Então, a gente fatora. Eu vou aqui dividir por 2. 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Correto? Então, nós temos que 48 é a mesma coisa que o 2 apareceu 4 vezes, 2 à quarta, vezes 3 elevado a 1. 2 à quarta, vezes 3 elevado a 1. Tá aqui. E aí, eu vou pegar o 72 e eu também fatoro o 72. 72 é par, então eu vou começar pelo 2. 72 por 2, 36. Por 2, novamente, 18. Por 2, aí você tem 9. Não dá para dividir mais por 2. Você agora, então, percebe que pode dividir por 3. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Então, 72 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, correto? Perfeito. Primeira etapa aplicada com sucesso. Você fatora cada valor envolvido. Agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é o seguinte. Escreva assim, ó. Você vai identificar, veja bem, identificar os fatores, olha só, comuns. Você vai identificar os fatores comuns, aí olha só o detalhe, de menor expoente, correto? Então, você vai identificar os fatores comuns de menor expoente, tá certo? Bom, quando você olha ali a fatoração, por exemplo, o 2, ele é um fator comum. Ele pertence ao 48 e ele pertence ao 72. E ele tem 2 expoentes. Tem o expoente 4 e você tem ali o expoente 3. Nós temos que pegar o de menor expoente. Então, nós vamos ficar com 2 ao cubo. E quanto que é 2 ao cubo? É 8. Né, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Aí você tem que o 3 também ele é um fator comum, certo? O 3 ele pertence ao 48, o 3 ele pertence ao 72.
E ele tem dois expoentes também. Aqui o expoente 1 e aqui o expoente 2. Então, você fica com o fator que tem o menor expoente. Então, eu vou acabar considerando aqui o 3 elevado a 1, que é 3. Então, a segunda etapa é justamente essa. É você identificar os fatores comuns de menor expoente. Você não pode esquecer disso. E aí nós temos a terceira e última etapa. Qual é a terceira e última etapa? Escreva assim, ó. Multiplicar os fatores, olha só, identificados. Uma vez que você identificou esses fatores, no final você faz o seu produto, né? Você faz a sua multiplicação. Então, você tem ali, ó, 8 vezes 3 vai ser igual a 24 centímetros. Então, você tem ali as tábuas, você tem uma tábua de 42 centímetros e você tem uma tábua de 72 centímetros. Você vai reparti-los no maior pedaço possível, de tal forma que não sobre nada. Esse maior pedaço serão pedaços de 24 centímetros. Ou você pode pensar de 24 em 24 centímetros. Aí, só que o problema pergunta o seguinte, qual que vai ser o total de pedaços? Né? A gente primeiro encontrou o seu tamanho, agora quantos pedaços que nós vamos ter? Basta você dividir. Se você divide 48 por 24, aqui você vai ter 2 pedaços, e quando você divide 72 por 24, você vai ter 3 pedaços. O total, então, 2 mais 3 vai ser igual a 5 pedaços. Então, o total você encontra 5 pedaços, tá certo? Perfeito? E aí, pelas alternativas, então, ficamos aqui com a letra A. Muito bem, então, fiz uma questão aqui, a questão de número 5, né? Envolvendo aí máximo divisor comum, que é uma pedida, anote aí, é uma pedida muito forte para essa prova agora dos Correios, tá certo? Vai anotando tudo, vai organizando, vai rabiscando. Se você não conseguiu imprimir o material, sugiro que depois você imprima, que você resolva sozinho, volta na aula e assim por diante, tá certo? Perfeito. Bom, então, trabalhamos aqui a questão de número 5, vamos avançando, vamos pegar agora a questão de número 6, que aí agora a gente entra num outro assunto, que é o assunto de porcentagem. Esse aí pode ter certeza que você vai encontrar mais de uma questão na prova sobre esse tópico, tá certo? Então vamos lá. A questão 6, ela vai falar o seguinte: um corretor de imóveis contratado por Joana vende uma propriedade avaliada em R$300 mil, recebendo uma comissão de 10% sobre o valor total da venda. Além disso, a imobiliária cobra uma taxa de 5% sobre a comissão do corretor. O montante, né? Qual que vai ser o valor final em reais que Joana receberá, deduzidos os valores da comissão e a taxa. Como que vai ficar? No final das contas, ela vai pegar quanto? Ela vendeu o terreno por 300 mil. Primeira conta que nós temos que fazer. Você tem que calcular 10% de 300 mil. Tem gente que já tem mais facilidade em fazer cálculos mentais no que diz respeito à porcentagem. E isso é ótimo. Só que eu vou mostrando o mecanismo aqui, matemático, pensando no aluno que tem mais dificuldade, que não consegue visualizar esses cálculos mentais, tá certo? Então, nós temos ali 10% de 300 mil. Aí você precisa recordar o seguinte,
vamos fazer um esqueminha teórico aqui. Vou colocar aqui, ó, resumo. Quando você trabalha com a porcentagem, vou pegar aqui de forma algébrica, por exemplo, x%, toda vez que você trabalhar com a porcentagem, existe uma fração por detrás dela. X% é a mesma coisa que x sobre 100, correto? Então, x% é a mesma coisa que x sobre 100. Por exemplo, se você tiver 15%, seguindo esse padrão, 15% então vai ser 15 sobre 100, tá certo? Então, guarde isso, é o esqueminha de porcentagem que você mais vai utilizar. Por exemplo, ali, ó, eu coloquei 10% de 300 mil. Aí, só para recordar uma outra coisa. Esse D aqui, ó, toda hora ele vai aparecer. A banca gosta muito de usar quando diz respeito à porcentagem e à fração. Esse D é a mesma coisa que multiplicação. Então, toda hora que ele aparecer, você não pode esquecer disso. Então, nós temos ali 10% de 300 mil. 10%, seguindo o nosso conceito, é 10 sobre 100. Então, você coloca 10 sobre 100 vezes 300 mil, correto? Tá aqui. Então, aí agora, feito isso, eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar 2 zeros. Então, você vai ter 10 que multiplica 3 mil, correto? Quando você faz o produto, 3 mil vezes 10, você vai achar 30 mil reais. O corretor, após a venda, vai receber uma comissão de 30 mil reais. Uma bela comissão, tá certo? Pois bem, só que existe um outro valor que nós temos que calcular. E qual vai ser esse outro valor? 5% em cima da comissão do corretor. Então, o próximo cálculo é o seguinte, você vai calcular aí 5% de 30 mil, correto? 5% de 30 mil. Então, pensando, né, aplicando os conceitos que nós vimos, então veja, 5%, seguindo o conceito, é a mesma coisa que 5 sobre 100. Aí aqui, ó, o D, você coloca vezes 30 mil, correto? E aí agora você vai fazer conta. Eu vou cortar aqui 2 zeros. Então você tem, o que sobrou? 5 vezes 300, que vai ser um total de 1.500. Então esse valor vai para a imobiliária, tá? Que não é descontado do corretor, e sim da dona do terreno. Só que o cálculo foi feito em cima da comissão do corretor. Sendo assim, ao todo, né, o que Joana vai ter que pagar? Ela vai abater 30 mil mais 1.500, ou seja, 31.500 reais. Então, de tudo isso, dos 30 mil, o que sobrou para a Joana? Você vai fazer 30 mil, dos 30 mil não, dos 300 mil. 300 mil menos 31.500. De tudo isso, depois quando você faz essa diferença, vai sobrar 268.500 reais. Então, ela vende a propriedade por 300 mil, paga o corretor mais a taxa para a imobiliária, e aí sobra para ela 268.500 reais. Tá certo? E aí, pelas alternativas, ficamos aqui com a letra C. Pontuamos, então, a questão de número 6, entrando nesse universo de porcentagem que, com certeza absoluta, você vai encontrar na sua prova. Tá certo? Maravilha. Trabalhamos aí
a questão de número 6, vamos projetando aí para a questão de número 7. Vamos lá. A questão vai falar o seguinte, olha que interessante. Sabe-se que 3/5 de 20% do total. Veja, do total. Então, 3/5 de 20% do total de pessoas numa sala é igual a 6. Então, o total de pessoas na sala é... Nós não sabemos o total de pessoas. Eu vou chamar por X. Então, X vai ser o total de pessoas. Correto? O total de pessoas. Aí, você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Como que a gente vai construir tudo isso? Você coloca 3/5 vezes, vou até colocar assim, ó, 20% vezes X. Ou você poderia escrever, vou até colocar aqui, ó, 3/5 de 20% de X. É a mesma coisa, mas eu já levei direto ali para o produto, que você já sabe, correto? E aí, isso aqui, o problema fala que é igual a 6. Então, montamos a nossa equação. Então, agora a gente vai tomando os devidos cuidados para a gente trabalhar essa equação. Então, dali você tem o seguinte, 3/5 que multiplica 20%. Nós acabamos de ver o conceito de porcentagem. 20% é 20 sobre 100 vezes o X, que vai ser igual a 6, correto? Então, aqui, ó, eu vou cortar um zero e vou fazer aqui, ó, 3 vezes 2, eu sei que é 6, sobre 5 vezes 10, eu sei que é 50, que multiplica X. Isso é igual a 6, tá certo? Bom, então agora é o seguinte, vamos trabalhando para poder isolar o X. Eu tenho ali 6x, que vai ser igual a 50 vezes o 6, e aí você vai continuar, ó. 6x é igual a 50 vezes 6, você sabe que é 300, e aí, isolando o x vai ser 300 dividido por 6. Quando você faz esse cálculo, 300 dividido por 6, você vai ver que x é igual a 50. Então, 50 o quê? Pessoas, que é a pergunta do problema. O total de pessoas na sala. Então, haviam na sala 50 pessoas. Dentre as alternativas, ficamos com a letra C. Tá certo? Perfeito. Esse tipo de questão, que envolve frações com a porcentagem, IBFC ama, tem muitas questões, então a probabilidade de você encontrar na sua prova é muito grande, tá certo? Muito grande. Trabalhamos então aqui a questão de número 7. Vou para a questão de número 8. Então vamos lá. Olha só, a questão de número 8, de certa forma, é semelhante à questão de número 7. Só para você ver, ó. Paulo gastou 40% de 3/5 do seu salário. Tá vendo aqui, ó? É bem semelhante. Aí ele fala, e ainda restou R$570. Nessas condições, o salário de Paulo é... Então, é a conta que você tem que fazer. Então, vamos lá. O problema está dizendo isso aqui, ó. 40% de 3/5 de X. Nós vamos chamar por X o salário de Paulo, certo? Que nós não sabemos.
que é justamente a pergunta do problema. Então, você vai fazer o seguinte, ó, 40%, né, de 3/5 de x. Então, 40% você já sabe, ó, é 40 sobre o 100, certo? O D aqui, ó, vezes, aí você coloca 3/5 vezes o x. Então, 40 sobre 100 vezes 3 sobre 5 vezes o x. Isso aqui é o que ele gastou. Só que o problema fala que sobrou uma parte, que sobrou 570. Então, se você pegar o que ele gastou e você somar com o que restou, 570, você concorda que você acha o salário de Paulo? Você soma o que ele gastou mais o que restou. Essa soma você acha o seu salário, tá certo? Perfeito. Então, ó, vamos lá. Eu vou simplificar aqui o zero. Aí você vai ter 4 vezes 3, sabemos que é 12, sobre 10 vezes 5, sabemos que é 50. Então, 12 sobre 50x. Aí você coloca mais 570, que é igual a x. Pois bem, embaixo do 570, nós sabemos ali que é 1. Aí você pode tirar o mínimo, né? Ou você pode trabalhar com equivalência. Eu vou tirar o mínimo. O mínimo entre 50 e 1 é 50. Aí você tem que lembrar do conceito, né? Toda vez que você tirar o mínimo entre um e o outro valor, a resposta é sempre o outro valor. Então você vai ter o seguinte, veja bem, 50. Ó, como que você procede agora nesse próximo passo? Você pega e faz assim, ó, 50 dividido por 50. Você sabe que é 1. Então, primeiro você divide 50 por 50, você sabe que é 1. Aí você faz 1 vezes o 12. Aí você vai ter 12x, correto? Então, primeiro você divide, depois você vai multiplicar. Então, 50 dividido por 50, eu sei que é 1, vezes 12 é 12. E aí você coloca mais 50 dividido por 1 é 50. E aí você faz 50 vezes 570. Eu vou até deixar montado aqui, ó. 50 vezes 570. E aqui eu vou deixar o x, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro detalhe. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Organizando o cálculo, você então vai ter o seguinte. Vou colocar assim, ó. 12x mais. Aí você faz 570 vezes 50. Você vai achar 28.500. E aí, eu já vou pegar aqui os 50 e vou colocar 50 vezes x. Você vai passar o que tem x para um lado, o que não tem fica do outro. Então, você vai ter aqui o seguinte, 28.500, que vai ser igual a 50x menos 12x. Logo, você tem 28.500, que vai ser igual a 38x, tá certo? E agora é o momento que você isola o x. Quando você isola o x, você vai ter o seguinte, 28.500 sobre 38, tá certo? E aí, efetuando aí essa divisão, você vai encontrar R$ 750. Esse é o valor do salário de Paulo. E aí, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra B. Belezinha? E com isso, então, trabalhamos aí a questão de número 8, que foi uma questão semelhante à questão de número 7. Correto? Perfeito? Bom, chegamos até aqui, tá?
Não vamos nos alongar muito, já está dando aí quase 1 hora de aula, tá certo? Eu sei que passa rápido, você nem percebe, principalmente quem está muito engajado, tá? Então, você que chegou até aqui, algumas pessoas pararam pelo meio do caminho, e aí vou te dar agora uma oportunidade boa de você pegar firme agora nessa reta final, trabalhando questões estratégicas e específicas comigo, tá certo? Dentro desse perfil aqui, listinha, como se fosse um simuladão, listinha, a gente resolve uma por uma, você vai destacando todos esses detalhes. Então, se você tiver interesse, como que vai funcionar? Eu sei que você está estudando aí também outras matérias, certo? E é importante que você também se dedique. Então, é fundamental que você trabalhe questões estratégicas. Então, o que nós vamos fazer, né, ao todo? Nós vamos trabalhar 50 questões específicas da banca dentro da matemática, de todos os detalhes que você precisa da matéria, e eu pontuando toda a parte teórica de cada questão para que você possa fortalecer e entender o passo a passo. Então, você vai ver, se você trabalhar essas 50 questões, estratégias comigo, como a gente trabalhou, essas 8 aqui agora, você vai ver que você vai chegar fechadão para a prova para poder, de fato, arrebentar. Até porque a banca, ela tem um padrão. Então, como que vai funcionar isso? Eu vou fazer o seguinte, se você tiver o interesse, vou aproveitar aqui, ó, você já tem aqui essas 2 questões para você tentar fazer sozinho, né? Se você tiver interesse em fazer parte dessa reta final comigo, onde nós vamos trabalhar 50 questões específicas, tá? Da banca, onde eu vou pontuar aí, eu vou subdividir essas 50 questões em aulas específicas, né? Nós vamos fazer aí de uma média de 6 a 7 aulas, até o dia da prova, vai ter uma agenda, eu vou mandando para você, e a aula vai acontecer normal. Então é o seguinte, a taxa vai ser somente a taxa da plataforma, que é R$ 29,90. Você paga essa taxa única e automaticamente você vai entrar para a turma para ter acesso a essas 50 questões de reta final específicas agora da banca IBFC, focados 100% para o concurso dos Correios, tá certo? Logo aqui abaixo do vídeo, você viu que abriu um botão de matrícula. Então, se você tiver interesse, clica nesse botão, o preço está aí para você, que você vai ser levado ao link de matrícula. Clicou no botão, tá certo? Você vai ser direcionado para a sua matrícula. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora o nosso grupo, vou abrir o grupo ali para você me falar o que achou, se deu certo, deu para acompanhar, é retão final mesmo. Talvez você não esteja estudando, né, ainda resolveu estudar agora nessa reta final, dá para você pegar muita coisa, mesmo você que tem muita dificuldade, tá certo? Então, venha para essa reta final, tá? Invista um pouquinho, você viu aí que o valor é super simbólico para você fazer parte de forma direcionada, né? Numa reta final, onde você vai ter o trabalho de forma direcionada, eu vou pontuar questão por questão, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Como que a banca cobra isso, ela vai cobrar desse jeito, caindo uma questão, igual eu fiz aqui, principalmente com as 3 primeiras. Caiu isso, você viu passo a passo. Aí nós fizemos uma questão de máximo divisor comum, entendeu? De máximo divisor comum. Aí você pega, pontua, a mesma coisa. Então, assim, é muito importante que agora é tudo ou nada, né? Aí eu estou cobrando aqui uma taxa da plataforma, então é a taxa que ela cobra geralmente por alunos. Então você clica nesse botão aqui e eu vou mandar também essa oferta para o seu WhatsApp e também para o nosso grupo, né? Já deve estar chegando aí para você, tá certo? Firme e forte
para que você possa clicar no link, tendo interesse, caia para dentro e vamos junto. Se você não se matricular, não tem problema, qualquer coisa depois me manda mensagem. Essa aula que você assistiu agora, depois eu vou colocar o link da sua reprise no grupo, tá? E eu desejo aí para você muito sucesso na sua prova também. Boa sorte, porque aí os alunos que entrarem para essa reta final, aí nós vamos bater pesado, além de ter esse contato direto aqui comigo, tá certo? Show de bola? Então, se não deu certo de você clicar aqui agora na página, nessa etapa final agora, não tem problema, né? A gente vai estar encaminhando para você para o seu WhatsApp e também para o grupo. Belezinha? Show de bola? Então é isso, depois você trabalha essas duas questões que ficaram aí para casa, para que a gente também não se estenda muito e que não fique cansativo. E vamos para cima dessa prova, desse concurso com força máxima, porque vale a pena, hein? Vale a pena. Belezinha? Então, até a próxima. Valeu!